vetores. Para introduzir o assunto de vetores, vamos falar sobre algumas definições. Primeiro, o que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que se pode medir. Exemplos de grandeza física é o tempo, temperatura, força, massa, velocidade, aceleração, todas são consideradas grandeza física. A grandeza física, ela pode ser escalar ou vetorial. O que é uma grandeza escalar? Para eu definir uma grandeza escalar, eu preciso apenas de um valor mais a unidade. Por exemplo, 2 horas, 25 graus Celsius. Então, eu tenho o quê? Um valor e uma unidade. A grandeza vetorial, além do seu valor e unidade, necessito de direção e o sentido. Nós vamos chamar aqui de valor e unidade de módulo. Então, para definir uma grandeza vetorial, eu preciso de um módulo, direção e sentido. A grandeza vetorial é representada por vetores. E o que são vetores? Vetores é o segmento de uma reta que possui módulo, direção e sentido. Exemplo de vetores. Temos aqui o primeiro exemplo. Nós temos um vetor. O que é um vetor? É o segmento de uma reta que possui módulo, direção e sentido. O que vai ser o módulo deste vetor? O módulo do vetor pode ser também chamado de valor ou o tamanho. Qual o valor ou tamanho deste vetor? 4. E a direção? O que é a direção? A direção, ela pode ser horizontal, vertical, diagonal, observando este vetor, ele está horizontal, vertical ou diagonal? Horizontal. E o sentido? O sentido é sempre para qual lado está apontando a seta. Para qual lado está apontando a seta? Para direita, esquerda, para cima, para baixo. Então, este vetor, o sentido deste vetor vai ser o quê? Para direita. Vamos ao segundo exemplo. Temos aqui um vetor. Qual é o seu módulo? O módulo do vetor é o seu tamanho. Então, o módulo deste vetor é 7. Qual a sua direção? Lembrando, direção horizontal, vertical ou diagonal. Qual a direção desse vetor? Vertical.
E o sentido? Para qual lado está apontando a seta? Olha essa setinha do vetor. Para cima. Ok. Vamos ver agora a soma de vetores. Somar vetores é você encontrar o vetor resultante. Nós vamos chamar o vetor de resultante de R e a setinha em cima da letra que representa o vetor. Temos aqui esse exemplo, onde tem 5 vetores, e nós vamos realizar algumas somas. Primeiro nós vamos resolver vetores que têm a mesma direção e sentido. Nesse exemplo aqui, vamos considerar cada quadrinho desse como uma unidade. Por exemplo, o vetor B são 3 unidades, porque ele preenche 3 quadrinhos. Então, vamos resolver a nossa primeira operação que temos aqui no exemplo. Nós vamos resolver a soma do vetor B com o vetor C. Vetor B e o vetor C. E como é que eu vou resolver isso? Primeiro, vamos considerar que esses dois vetores saem do mesmo ponto. Então, temos aqui. Vamos desenhar o vetor B. Vamos pegar o desenho dele e desenhar do mesmo tamanho saindo deste ponto. O vetor B, o tamanho dele é 1, 2, 3. E o vetor C também saindo do mesmo ponto. O vetor C tem tamanho 2. Vamos considerar que esse ponto seja um objeto. Então, a gente tem aqui duas forças, uma de 3 unidades e outra de 2 unidades, estão aplicando nesse objeto uma força que tem a mesma direção e sentido. Todas estão na direção horizontal e o sentido para a direita. Então, qual vai ser a minha força resultante? Ou qual vai ser o meu vetor resultante? Para encontrar o módulo do vetor resultante, o vetor resultante é igual. Eu vou somar os dois valores dos vetores. Então, vai ser o valor de B mais o vetor C. Esta regra se aplica para vetores que têm a mesma direção e sentido. Qual o valor de B? 3, mais o valor de C, que é 2. Logo, o meu vetor resultante vai ter valor 5. Então, se duas forças estão sendo aplicadas para o mesmo lado, o meu vetor resultante também vai ser para a mesma direção e o mesmo sentido, só que com o valor 5. Então, respondendo aqui a questão, qual o módulo? Cinco. Direção horizontal. Sentido direita. E para vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, aqui no exemplo a gente tem o vetor B mais o vetor D. Vamos observar o vetor B e o vetor D. Todos eles possuem a mesma direção, horizontal, porém sentidos opostos. E como é que a gente vai resolver, então, dois vetores que têm mesma direção e sentidos opostos? A mesma regrinha, vamos desenhar os dois vetores saindo do mesmo ponto. Vetor B, tamanho 1, 2, 3. E o vetor D, 2.
Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho uma força para a direita de valor 3 e tenho uma força para a esquerda de valor 2. Quem vence? O vetor de valor 3 ou o vetor de valor 2? Logo, o vetor de 3 tem maior quantidade, então o meu vetor resultante, vetor R, vai ter a mesma direção e sentido do vetor de maior valor. E como é que eu vou encontrar então o valor do meu vetor resultante? O vetor resultante, ele vai ser o valor do vetor maior menos o valor do vetor menor. Qual é o valor do meu vetor maior? 3. Qual é o valor do meu vetor menor? 2. Logo, o meu vetor resultante tem valor 3 menos 2, 1. Então, bora colocar as características do nosso vetor resultante. Módulo 1. Direção horizontal. Sentido direita. E quando os vetores eles são perpendiculares? O que são vetores perpendiculares? Vetores perpendiculares são vetores que formam um ângulo de 90 graus. Vamos ver aqui um exemplo. Ele quer que a gente faça a seguinte soma: o vetor A mais o vetor B. O vetor A e o vetor B. Vamos desenhar esses dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, aqui está um ponto. O vetor A para cima, de tamanho 1, 2, 3, 4. E o vetor B, tamanho 1, 2, 3. Qual vai ser o meu vetor resultante? Qual vai ser o desenho do meu vetor resultante? Vamos fazer o seguinte, vamos completar aqui a figura. Quadrado. O meu vetor resultante vai ser essa diagonal aqui, ó. Esse é o vetor resultante de A mais B. Observe que a gente tem aqui um triângulo retângulo. Vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui deste lado. Então, eu tenho o vetor 3, eu tenho essa reta aqui. Essa reta, ela possui o mesmo tamanho do vetor 4, então eu vou considerar que ele é o vetor 4 e o meu vetor resultante. Onde é que está o ângulo de 90 graus? Aqui. Observe que o vetor R ele pode ser também chamado de hipotenusa. E como é que a gente encontra o valor da hipotenusa? Utilizando o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa quadrada é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou, para ficar mais fácil, vamos passar esse quadrado logo para cá.
R é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, bora resolver o valor do nosso vetor resultante. Então, R é igual a raiz de... Qual o valor de A? 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado mais o valor de B ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, o vetor resultante vai ser 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, raiz de 25. Qual o valor da raiz de 25? 5. Então, qual a característica do meu vetor resultante? Módulo 5, direção diagonal e o sentido. Vamos lembrar lá do assunto de geografia? Coordenadas? Observe que o meu vetor resultante está apontando para o sentido nordeste. Então, sentido nordeste. Ok. Vamos para a nossa última regra, chamada regra do polígono. A regra do polígono, ela é boa porque com ela a gente pode somar vários vetores de uma vez. Então, ela é boa para você encontrar o desenho do vetor resultante. Então, a gente tem aí a soma do vetor A, vetor B, mais o vetor E e o vetor D. Bora olhar como é que o desenho dos vetores, como é que são os desenhos. O vetor A, vetor B, vetor E e o vetor D. Como é que a gente vai utilizar a regra do polígono? Vamos desenhar o primeiro vetor, o vetor A, para cima. Mais o vetor B. E onde é que eu vou desenhar o vetor B? No finalzinho de A, eu desenho o meu vetor B. E assim segue. No finalzinho de B, eu desenho o vetor E. No finalzinho de E, eu desenho o meu vetor D. E aí, como é que é o meu vetor resultante? O meu vetor resultante vai ser de onde eu iniciei a soma até onde eu terminei a operação. Então, esse é o meu vetor resultante.